Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Matemática D, aula 2. Antes que vocês comecem a se questionar, Yuri, sua voz está diferente. A verdade é que a Yuri não falou na primeira aula, mas na verdade eu sou a professora Raquel, eu sou professora de Matemática D, da sede do Tarumã. Infelizmente eu não pude conhecer vocês na primeira semana, porque as minhas aulas eram na sexta-feira e a gente não chegou até a aula até na sexta, né? Mas por motivos maiores, infelizmente, vamos tomar todas as precauções. Eu tenho certeza que o ano vai ser incrível e que vai dar tudo certo da gente seguindo da maneira como estamos fazendo, beleza? Algumas coisas sobre mim. Eu sou aluna de engenharia civil. Vocês sabem que a Yuri está se formando em engenharia. Na verdade, ela é minha veterana. A gente se conhece de lá. Ela me apresentou o projeto lá. É a primeira vez que eu estou dando aula no Vai Cair da Prova. Então, perdoem aí os erros. A gente vai trabalhar bastante durante o processo, vamos nos conversando, conversarei com a Yuri, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, tanto para vocês quanto, e principalmente para mim, na verdade. Procurei uma foto da Yuri, né, pra gente celebrar nossa amizade aqui no cursinho, mas infelizmente eu não achei nenhuma foto nossa juntos, significa que a nossa amizade não é real, aparentemente. A única frame que eu achei foi desse vídeo no estacionamento do Centro Politécnico, onde esse é literalmente o único segundo em que nós duas aparecemos simultaneamente na filmagem. Eu estou ali, Yuri está aqui, então é isso mesmo. Então agora vamos começar com a aula de verdade, beleza? Números reais, divisibilidade. Divisibilidade, tema super importante, vamos começar nomeando as coisas. O que são os divisores? Né? Para falar de divisibilidade, eu tenho que saber o que são os divisores. Definição do livro, da apostila que vocês já têm. Espero que vocês estejam, se vocês não estão, eu recomendo que vocês leiam as aulas antes de assistirem as videoaulas, beleza? Para vocês acompanharem melhor e fazendo anotações. Então a gente tem o número A e o número B, e a gente fala que A divide B se a divisão entre eles não deixa resto, a divisão de B por A. Então note aqui, espero que vocês já tenham lembrados aí da aula da Yuri, das partes da divisão, se não, lembrem novamente. Então a gente tem divisor, dividendo, quociente e resto. Lembra qual parte é qual parte, beleza? Não vamos errar a questão em prova por causa disso. Não vamos errar a questão fácil por confundir as coisas. Lembra do TRE, não vamos se auto-sabotar, beleza? Tem que estudar. Então, a gente está considerando aqui divisão entre números inteiros, com quociente inteiro e resto inteiro, beleza? A gente está falando de manipulação de números reais, mas na verdade aqui todos os números são inteiros positivos. Isso é o que a gente chama de conjunto dos números naturais, na verdade. Mas inteiros positivos é um termo mais usado. Beleza? Então vamos lá. Em outras palavras, dizer que A divide B é a mesma coisa de dizer que B é um múltiplo de A. Isso é adiantar um pouco da aula, mais pra frente a gente vai voltar nessa ideia de múltiplo, beleza? Mas só pra gente ter uma ideia já. Vamos lá, Raquel, não entendi muito texto, muita definição, ficou confuso pra mim? Exemplo, melhor maneira. Então vamos começar com 2 é divisor de 4. Por que 2 é divisor de 4? Eu pego 4, divido por 2, tenho o resto zero. Simples. Analogamente, pego 2, multiplico por 2, tenho 4. Isso quer dizer, o 4 está na tabuada do 2. Para um número ser divisor de outro, esse outro tem que estar na tabuada do 1. Entendeu? 7 não é divisor de 13, porque 13 dividido por 7 deixa resto 6, não é 0. 13 tampouco está na tabuada do 7. 1 é divisor de 7. Isso é um pouco claro, porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. E, consequentemente, dá resto 0. Se todo número divisível por 1, dividido por 1 tem resto 0, então 1 é divisor de todo número. Isso entra como observação geral sobre os divisores. Veja bem, todo número é divisível por 1. Será que tem mais algum número que todo número é divisível? Pô, todo número é divisível por ele mesmo. Por quê? Eu pego um número, divido por ele mesmo, vai dar 1 com o resto 0. É o contrário do caso de cima, mas todo número é divisível por ele mesmo, beleza? Então a gente vai começar a trabalhar com conjuntos. Eu sei que vocês já trabalharam, então vamos pensar no conjunto de todos os divisores do número B. A gente pode afirmar que ele com certeza não é vazio, porque lembra, ele sempre tem 1 e sempre tem ele mesmo. Então ele nunca é vazio. Por exemplo, os divisores de 12, todos os números menores do que 12 que deixam resto zero na divisão. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 1 e o 12 estão aqui porque, né, eu já disse aqui em cima. E se você tentar toda a divisão desses números aqui, por 12 dividido por todos esses números, vai dar resto zero. Um número nunca é divisível por outro número maior do que ele. Aqui cabe a gente lembrar do que a Yuri falou na primeira aula, sobre dividir um número ser
encontrar quantas vezes um número cabe dentro do outro. Eu estou tentando pegar um número maior do que o que eu tenho e ver quantas vezes esse número maior cabe dentro do número menor. Claramente vai ser 0 vezes. Então vai restar, sempre vai restar coisas. Então um número nunca é divisível por um número maior do que ele. Se esse conjunto termina no próprio número, se ele tem um fim, significa, né, esse é um exemplo trivial, se ele tem um fim, significa que esse conjunto é finito, não vazio e finito. Sempre tem uma quantidade finita de elementos. Beleza? Analogamente à definição de divisor, a gente tem que falar de definição de múltiplos. O que são os múltiplos de um número? Os múltiplos de um número são aqueles que eu consigo obter através da multiplicação desse número por outro. Ou seja, os múltiplos de um número A são os números que estão na tabuada do número A. Vamos pensar aqui, analogamente, a mesma definição que eu tinha feito atrás. Se um número é múltiplo do outro, ele também... esse outro é divisor desse número, beleza? Um pouco confuso no início, mas é bom a gente pensar qual é a relação entre divisores e múltiplos. Dizer que um múltiplo, que um número é divisor do outro, significa que esse um número é múltiplo desse outro. Muito confuso, mas pensem sobre isso, beleza? Olha só nesses exemplos. 2 é divisor de 4, o que a gente tinha visto, ou seja, 4 é múltiplo de 2. Mesma coisa. 7 não é divisor de 13, ou seja, 13 não é múltiplo de 7. É a mesma coisa, mesma definição, vale para os dois. Para ser divisor, um é divisor, um é múltiplo, sempre tem que acontecer simultaneamente. Um é divisor de 7, ou seja, 7 é múltiplo de 1. Eu tinha falado que 1 era divisor de todos os números, agora segue aqui, observação sobre os múltiplos, exatamente o contrário. Todo número é múltiplo de 1. Porque eu pego 1, multiplico por esse número, obtenho ele mesmo, então todo número pode ser obtido através da multiplicação do número 1 com alguma coisa. Todo número é múltiplo de 1. Todo número é múltiplo dele mesmo, porque você pega ele mesmo e multiplica por 1, você obtém ele mesmo. Observe que essas mesmas coisas que eu tinha escrito no caso das divisões, mas aqui entra um caso mais divertido, porque lá eu não podia fazer isso, mas aqui eu posso. O 0 é múltiplo de todo número, porque eu pego qualquer número, multiplico por 0, obtenho 0. Então, no conjunto dos múltiplos de um número, o 0 sempre está lá. Por que eu não podia fazer isso com o caso dos divisores? Porque aí eu estaria dividindo por 0. E dividir por 0, meu amigo, você não quer mexer com isso. Isso é droga pesada. Isso é droga pesada. Faça pro ERG, entendeu? Não mexa com droga pesada. Não mexa com indeterminação. Nunca, em hipótese alguma, divida por 0. Beleza? Tabu. Tabu na matemática. O 0 é múltiplo de todo um número. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Se denotarmos os múltiplos agora, o conjunto dos múltiplos de um número, ele nunca é um conjunto vazio, porque lembra, o 0 é múltiplo de todo número, todo conjunto de múltiplos tem o 0. Então a gente tem um exemplo aqui, os múltiplos de 7, observe, é exatamente a tabuada do 7. Nada demais, o conjunto dos múltiplos é tabuado. Mas, será que essa tabuada tem um máximo? Não tem um máximo, porque eu pego um número grande. Eu tenho certeza que eu posso pegar um número maior ainda, multiplicar por 7 e obter um número maior ainda. Eu pego um número maior ainda, multiplico por 7 e obtenho um número maior do que eu tinha, sempre maior. Esse conjunto é ilimitado, ele é infinito, exceto se no lugar do 7 fosse 0. Porque aí todo número que eu multiplico por 0, estaria um monte de 0. Não é vazio, ele tem só um elemento que é o 0, beleza? Então, agora que a gente falou de divisores, de múltiplos, não tem como não falar de números primos e números compostos. Então, isso talvez, eu não diria que é um tabu, mas as pessoas não dão o valor devido, e é muito importante aqui a gente lembrar dos números, principalmente dos números primos, porque a gente vai usar para muita coisa mais para frente, inclusive nessa aula ainda, beleza? Stay on. Então, vamos lá. Sabemos que o conjunto dos divisores de um número sempre contém um ele mesmo, o que eu falei anteriormente na aula. Agora, como eu classifico um número entre primo e composto para números maiores do que 1? Quando eu estou falando números maiores do que 1, veja que eu estou falando que 1 não pode ser primo, entendeu? Essa definição que eu vou dar aqui é só para números maiores do que 1. Se o conjunto dos divisores só tem 1 e ele mesmo, esse número é primo. Caso contrário, se ele tem mais valores do que 1 e ele mesmo, ele é chamado de composto. 1 não é número primo, 1 não é número par, entendeu? Isso é uma piada interna, mas enfim. 1 não é primo, gente, por favor, tá? O menor primo é 2, ok? Então, beleza.
qual é outra maneira de interpretar essa definição que eu dei para vocês? Significa que não tem nenhum número menor do que... Se eu pego o número primo, eu não consigo dividir ele por nenhum outro número que não seja ele, entendeu? Eu não vou... Se eu divido... Claro, se eu divido o número primo por ele mesmo vai dar 1, se eu divido o número por 1 vai dar o número primo, enfim, toda aquela coisa. Tirando esses casos triviais, eu não consigo achar nenhum divisor. Tudo que eu divido deixa resto. Essa é a definição de número primo. Vai ser mais importante mais pra frente. Vai ajudar muita gente em outras coisas. Beleza? Então, é o que eu disse aqui. Ser primo significa que o número não é múltiplo de nenhum outro número, exceto 1 e ele mesmo. Significa que ele não tá na tabuada de nenhum outro número, exceto 1 e ele... Vocês entenderam, né? Tipo, 1 e ele mesmo não conta. Ele não tá na tabuada de nenhum outro número. Ficou invertido, né? Muito estranho. Mas enfim. E o único número que é par e que é primo é 2. Por favor, gente, não vamos perder tempo tentando descobrir se um número enorme e par é primo ou não é primo. Porque 2 é o único número primo. Lembra, número primo não é divisível por nenhum outro número, além de 1 e ele mesmo. Eu pego o número par é divisível por 2, acabou. Não é primo mais, entendeu? Todo número primo é ímpar, exceto 2, beleza? Vamos continuar então. E agora, eu sei que é número primo, eu sei que é número composto. Como que eu descubro se o número é composto, se ele é número primo? Então aí tem duas maneiras. Usando a definição na força bruta mesmo. Tá, qual que é a definição? Eu tenho que achar algum número entre 1 e ele que divide o cara sem deixar resto. Aí eu pego, por exemplo, 8, que é um péssimo exemplo, porque ele é par, eu já falei que não existe número par maior do que 2 que é primo. E aí eu tento a divisão de todos os números entre 1 e ele mesmo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que, óbvio, que vai, né, descobrir que ele não é primo, porque ele é divisível por 2. Um outro exemplo horrível, que é 2020, que também é par. Não faz sentido. Então, né, bom, eu teria que tentar todos os números de 2 a 2019 para descobrir se ele deixa resto zero em algum deles, e daí... Vocês estão entendendo o negócio, como é horrível? Tipo, não é um bom caminho, sabe? Existe uma outra maneira de fazer isso? Existe. Existe um algoritmo bem antigo chamado crivo de Eratóstenes. Eu nunca falo esse nome certo, eu acho que eu não falei dessa vez também. Eratóstenes. Ele faz a mesma coisa, só que ele faz isso de uma maneira mais inteligente. O quão inteligente é isso será? Não deixa de ser braçal, gente, tá? Eu vou falar bem a real pra vocês. Descobrir o padrão dos números primos, que são infinitos, é um problema em aberto na matemática e ele vale $1 milhão, né? Que na cotação agora deve valer um belo de um dinheiro, né? Não vou nem medo de falar agora quanto vale em real e daí chegar quando eu postar a aula e já ter triplicado o valor. Mas enfim, é muito dinheiro. E isso é um problema, isso está em aberto dentro da matemática e ninguém sabe o padrão dos números primos. O que é esse crivo? Ele é um algoritmo para descobrir. Então, eu descubro todos os primos. Eu não descubro se um número é ou não primo. Eu pego um número e descubro todos os primos menores ou iguais a esse número. Beleza? Muita atenção aqui. A apostila tem dado faltando sobre o crivo. Olha só. Peguei esse GIF da Wikipedia aqui para deixar mais claro, porque ele é um pouco confuso a priori. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está descobrindo todos os primos menores do que 120. Observe 120 aqui na última casinha. E o que ele fez foi ordenar todos os números, né? Um não é primo, por isso que ele não tá aqui. Então eu começo 2, 3, 4, 5, todos os números, coloco enfileirados assim de uma maneira mais bonitinha. Pra eu começar a cancelar. Eu vou cancelar múltiplos de números primos. Quais números primos? Menores que a raiz do maior número. Essa é a parte que não tá na apostila. A apostila dá um caso pequeno e aí a gente tem que... Né, e para casos maiores ele eventualmente vai acabar não dando certo. Mas isso não é um erro tão complicado assim. Mas enfim, eu pego raiz de 120. Pô, quanto que é a raiz de 120? Sem calculadora, porque vocês estão treinando sem calculadora, beleza? Pego a raiz de 120. Pô, 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. Então é mais ou menos 10, arredondando para baixo. Todos os números primos de 1 a 10. 2, 3, 5 e 7. Marco os múltiplos de 2, 3, 5 e 7 aqui na tabela, da forma que ele está fazendo. Os números que sobraram depois de eu fazer isso são os números primos. Então, é uma maneira braçal ainda, mas não é tão braçal que nem ir tentando um por um, ok? O que eu recomendo para vocês? Fazer isso durante a prova de forma alguma. O que eu recomendo para vocês é decorar os primeiros números primos. Decorem os primos de, sei lá, 1 até 50,
né? Se você tem muita vontade, 1 até 100, não é decorar pra falar todos em ordem, é pra bater o olho e falar se ele é primo ou não, entendeu? Vocês precisam saber os primeiros números primos, porque vocês vão usar para várias coisas daqui para frente. E isso tem que estar na ponta da língua, porque você não pode perder tempo durante uma prova tentando descobrir se o número é primo ou se ele não é primo, ok? Tem que estar com eles na ponta da língua. Chato pra... entendeu? Mas necessário. Tem que lembrar os números primos. Isso é um negócio que você nunca mais vai esquecer na vida, tá? Número primo é um negócio que fica na cabeça mesmo. Então, agora, passando por esse lado do primo, a gente quer saber se o número é divisor do outro ou não é. Bom, por definição, a gente tinha que descobrir o resto da divisão. Se ele fosse 0, ele era divisor. Aí imagina que eu pego um número desse daqui. Aí eu tenho que dividir esse número, eu perco tempo dividindo esse número para descobrir se o resto é ou não 0. Será que não tem uma maneira mais rápida da gente descobrir? E a verdade é que existe uma maneira mais rápida. E essa maneira mais rápida é o que nós chamamos de critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, eles são regrinhas, tá? Que geralmente não envolvem efetuar diretamente a divisão do número, para que a gente descubra de maneira mais rápida se ele é ou se ele não é divisível por algum desses números do critério de divisibilidade. Aqui eu vou citar os critérios de 2 até 10, que eu acho que vocês deveriam saber. Eles são... Alguns fazem sentido, outros nem tanto, mas com a prática, chutem alguns números, vão aplicando critério de divisibilidade até vocês decorarem. Vai ser importante, vocês vão ganhar bastante tempo na prova com isso, beleza? Recomendo bastante. Então, os critérios, eles permitem descobrir se o número é divisível por outro sem operar a divisão, não ela completa. Às vezes você tem que operar alguma. Não tem jeito, tem que decorar. Vamos para os critérios de divisibilidade, então. O mais fácil, né? O do 2. Quando que o número é divisível por 2? O último dígito do número tem que ser par. Eu olho para um número enorme, olha só o último dígito. Tá, terminou em 3, beleza, é ímpar, não divide por 2. Terminou em 8, é par, beleza, divide por 2. Simplesmente assim, ignora o resto, beleza? Divisão por 3, esse é um clássico, eu acho que a maioria das pessoas vai lembrar, pelo menos ouviu falar alguma vez. Eu somo os dígitos do número grandão, e os dígitos têm que ser divisíveis por 3. Esse é muito legal. Não é intuitivo, mas é bem fácil de aplicar. Então eu pego esse número enorme, em vez de fazer a divisão por 3, eu faço 8 mais 7 mais 9 mais 8 mais 9. Lembra, sem calculadora, porque a gente está treinando aqui. Então eu obtenho 41 fazendo essa soma. Poxa, professora, eu não sei se 41 é divisível ou não por 3. Pô, soma de novo. Descobre, aplica o critério nesse outro número que você obteve. 4 mais 1, 5. Beleza, 5 não é divisível por 3, então esse número grandão também não é divisível por 3. O massa desse critério aqui é que você pode pegar um número grande, obter um número menor. Se esse número menor ainda você não saber, você aplica ele de novo, e de novo, e de novo, até chegar no número que você saiba. Beleza? Esse é um critério legal, e esse tem que saber. Esse é um clássico, beleza? 4. O 4, ele vai mandar você fazer uma divisão, mas se você tem um número grandão assim, ele vai poupar você de fazer a divisão de todo número e você só vai ter que fazer a divisão dos últimos 2 números. Se os 2 últimos números forem divisíveis por 4, o número inteiro é divisível por 4. Beleza? Aí eu cheguei aqui, 68 é múltiplo de 4, ele é divisível por 4 mesmo, então o número total é divisível por 4 também. O do 5, easy, fácil, 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 melzinho na chupeta. 0 ou 5, o último dígito. Se não for nem 0 nem 5, não é. Terminou em 9? Não é. Terminou em 0? É. Terminou em 8? Não é. Simples assim. Bateu o olho, sabe. Eu gosto de critério assim, que poupa a gente de fazer conta. Engenheiro é um bicho preguiçoso pra conta, viu? Nunca vi um negócio desse. Divisão por 6. Eu tô falando bem rápido, mas é porque a aula é bem corrida mesmo, beleza? Bastante conteúdo. Então, divisão por 6 tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Esse é um critério que não tem uma regra dele, ele recicla critérios que você já sabe. Isso é um critério simples. Coloquei aqui pra gente relembrar, mas tem que decorar, lembra? Pega esse número grandão, quero descobrir se ele é divisível por 6. Eu olho o último dígito, é par, então ele é divisível por 2. Faço a soma dos dígitos dele, 32. Pô, 32 não é divisível por 3, então ele não é divisível por 3. Se ele não é divisível ao mesmo tempo pelos 2, então ele não é divisível por 6. Simples assim. Aplico do 2, aplico do 3 e vê o resultado total, beleza? Agora, eu deixei a carinha aqui de spoiler, muito triste, né? Vocês já vão saber o resultado da conta. Mas esse é um critério tenebroso, o do 7. Esse do 7, ele é meio difícil de lembrar, vocês têm que praticar bastante ele, beleza?
Esse é o enunciado, super confuso, eu vou fingir que ele não tá aqui, porque muito difícil de entender. Qual que é o jeito que a gente vai entender? Exemplo, pego 71.274, quero descobrir se ele é divisível por 7. Eu pego o último dígito do número, 4, multiplico por 2. O número que restou depois que eu tirei esse último dígito. Qual que é o número que restou, professora? Eu não tô vendo. Excluí o 4, ó, botei aqui uma coisa na frente. 7.127. Esse é o número que restou. Subtrai os dois. Obtive um novo número. Se esse número for divisível por 7, então o original também é divisível por 7. Mas, professor, eu não sei se esse é divisível por 7. Mesma coisa do critério do 3. Eu posso continuar fazendo esse algoritmo. Veja que cada vez que eu faço, eu perco um dígito. Ele vai ficando uma casa menor. Então, eu vou lá. Pego, tiro o último número, escrevo. Pego o último dígito, dobro ele. Subtraio os dois. 693. Continuo. 693. Tiro o último dígito, 69. 69 menos o dobro do último dígito que eu tirei, vai dar 63. Pô, 63 está na tabuada do 7. Então eu sei que esse número grandão aqui também estava na tabuada do 7. Confuso, mas normal, beleza? Então agora, divisão por 8. Os 3 últimos algarismos têm que formar um número múltiplo de 8. É igual ao do 4. Eu olho os 3 últimos dígitos, em vez de fazer a divisão do número total, eu faço só o dos 3 últimos, beleza? Faço dos 3 últimos, nesse caso aqui ele era mesmo divisível, se os 3 últimos são divisíveis, o número todo é divisível. Divisão por 9 é o mesmo critério do 3, só que agora a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9, né? Faz sentido. Então eu pego um número, somo todos os algarismos dele, se essa soma é múltipla de 9, então ele é divisível. Caso contrário, ele não é divisível. Esse caso aqui, por exemplo, 8 mais 0 mais 1, que é 9, é divisível, porque 9 é divisível por 9, beleza? Então, o do 10 é o mais simples, porque é só olhar se o número termina em 0. Então, não terminou em 0, não é divisível. Terminou em 0, é divisível. Simples assim. Esses são os critérios de 2 até 10. Bom lembrar, vai poupar um grande tempo na prova para vocês não precisarem ficar fazendo todas essas contas de cabeça para saber se o número é divisível ou não. Beleza? Faltam 2 conteúdos nessa aula e esses 2, extrema importância. A gente vai falar deles o tempo todo da hora para frente, ok? Primeiro deles, o máximo divisor comum. Tem tudo a ver com o que a gente já falou. Então, o máximo divisor comum é o maior número que divide simultaneamente todos esses números que estão dentro desse parêntese. Então, observações. Ele é no mínimo 1, ok? Então, ele é no máximo o menor dos números. Por que ele é no mínimo 1? Porque todo número é divisor. E lembra, eu estou falando de divisor em comum. Se todos os números são divisíveis por 1, 1 é um candidato da divisor em comum. E ele é o menor de todos. O máximo, ele é o menor desses números aqui. Lembra que um número não é divisível por nenhum outro número maior do que ele. Então, ele tem que ser, no máximo, o menor desses números aqui, ok? E esse daqui, tá faltando um pedaço. Se algum dos números for primo, o MDC é necessariamente 1 ou ele mesmo, tá? Pode ser qualquer um dos dois casos. Mas não liguem para essas observações. O que a gente precisa mesmo é como encontrar o máximo divisor comum. Um velho conhecido de vocês, eu espero. Esse é o método da decomposição em fatores primos, essencial de agora para frente. A gente vai usar ele o tempo todo, tanto para esse quanto para uma outra operação mais para frente, beleza? Como é que eu faço? Escreva os 2 números que eu estou tirando no MDC. 2, 3, 4, o que seja. Coloco os números aqui. Faço uma barra vertical. Do lado de cá, eu vou começar do menor primo e crescendo o valor dos primos. E enquanto os 2 números forem divisíveis por esse primo, eu escrevo o primo aqui e coloco o resultado da divisão aqui embaixo. Os 2 números divisíveis ao mesmo tempo, beleza? Então, os 2 números são par, 2, 12 e 18. 2, 6 e 9. Beleza, 6 é divisível por 2? É, mas 9 não é. Então, não posso mais dividir por 2. Vou pro próximo primo, 3. 3, divido aqui, 2. 3, divido aqui, 3. Existe algum primo que divida os 2 ao mesmo tempo? Não existe. Então, agora, eu multiplico todos os números que ficou do lado direito da minha barra e obtenho o maior divisor comum. 12, aqui no caso, significa que o maior número que eu divido 24 e 36 ao mesmo tempo e não deixa resto é 12, o maior deles, ok? Então, veja que guardem esse algoritmo, tá? Mas vocês vão ver que existe um caso especial, um caso diferente desse algoritmo, vamos dizer assim, que é o caso da segunda operação que a gente vai falar aqui, vamos dizer assim, que é o mínimo múltiplo comum.
Mínimo múltiplo comum, um clássico, ele é o menor, como o nome sugere, ele é o menor número, tal que ele pode ser obtido através da multiplicação desses números aqui. Não multiplicação entre eles, entendeu? Eu posso pegar A, multiplicar e obter o mínimo. B, multiplicar e obter o mínimo. C, multiplicar e obter o mínimo. Assim por diante. Ele é o menor número que pode ser obtido através, né, da tabuada desses caras aqui, beleza? Então, observações. No mínimo, o menor dos números. Lembra que um múltiplo de um número ou é zero, ou pelo menos ele mesmo. Né? Porque o número vezes zero dá zero, o número vezes 1 dá 1, dá ele mesmo. Então, não pode acontecer do mínimo múltiplo comum ser um número menor do que esses caras aqui. Porque isso implicaria que existiria um desses números aqui dentro que, multiplicado por algum outro número, desse um número menor do que ele mesmo. Muito zoado, não acontece, beleza? Tem que ser pelo menos o menor deles. E, no máximo, o produto entre eles. Ok? E aqui tem um caso dos primos. Não liguem tanto para isso, deem uma lida, mas o que é importante aqui é saber calcular o mínimo múltiplo comum. E, inclusive, o mínimo múltiplo comum é bem mais importante do que MDC. É muito difícil eu ficar classificando aqui, né, a ordem de importância das coisas. Mas, sem dúvida, a gente usa o mínimo múltiplo comum em outras áreas. Por exemplo, conta com fração, a gente precisa de mínimo múltiplo comum. Existem questões em provas só sobre mínimo múltiplo comum. Então, é muito importante a gente saber calcular ele, beleza? E por que é confuso? Porque o algoritmo é o mesmo no anterior, é a decomposição em fatores primos, mas dessa vez algumas regras são diferentes. Lembra que no MDC a gente estava calculando divisor comum. Então, os dois números tinham que ser divisíveis ao mesmo tempo pelo cara que aparecia aqui. E lá também o critério de parada era quando a gente obtinha algum número primo aqui embaixo. Nesse caso aqui, o critério de parada é obter os números todos 1 aqui embaixo, beleza? Como eu faço? Mesma coisa, escrevo os dois números que eu estou tirando no MMC, passo uma barra vertical, e agora eu vou lá. Os números primos, do menor para o maior, né, em ordem crescente, e vou dividindo. Quando eu divido? Quando qualquer um deles for divisível por esses números. Se os dois forem divisíveis por esse número primo, divido os dois, como é o caso aqui. E aqui também. Nesse caso aqui, o MDC a gente pulou, a gente foi pro 3. Nesse caso não. 6 ainda é par, 6 ainda é divisível por 2. Continuo com 2 aqui, divido só o 6, o 9 eu copio. Veja, não posso dividir o 9, porque senão eu obteria um número fracionário, o que a gente não está considerando nesse caso. Pego, divido 3. 1 e 3, divido 3, 1, 1. Obtive os dois números 1s. O mínimo múltiplo comum é igual ao caso anterior. Multiplico todos os números que ficou do lado direito. Percebendo a diferença? Lá eu não podia dividir se os dois não fossem divisíveis ao mesmo tempo. Nesse caso de cá, eu tenho que continuar dividindo até que nenhum desses números seja divisível por esse número primo. Se os dois forem, divido os dois. Se apenas um for, divido ele e copio o outro. Ok? Fiz aqui a multiplicação no caso, 72, quer dizer que o menor número que está na tabuada dos dois números aqui simultaneamente é o 72. O que é bom ressaltar nesse caso aqui? Vocês perceberam que a gente está usando primos? Esses são números pequenos, mas e se eu tivesse que continuar crescendo aqui? Olha, gente, pelo menos ali até o 19, todos os números primos, beleza? Tem que saber. Então, eu não vou ficar numa prova parando minha fatoração para ficar lembrando quais são os números primos para eu colocar aqui e calcular meu MMC e MDC. Isso não faz sentido, entendeu? Perder tempo com um negócio desse, ok? Tem que lembrar os números primos, tem que ser imediato pra gente ir colocando aqui. Eu sei que é chato, é prática, entendeu? Eu também tenho coisas que eu odeio fazer, que eu procrastino, mas é um tempo muito importante para vocês. Façam isso agora, e ou vocês vão se lembrar disso para sempre, ou vocês vão usar isso para sempre, né? Então, é um bom período, gente. Vocês vão sentir falta depois, beleza? Pode ter sido bastante informação jogada ao mesmo tempo, e foi mesmo, mas fiquem tranquilos. Amanhã a gente vai resolver mais exercícios, apareçam lá na nossa aula, tá? Apareçam não, né? Assistam a nossa aula. Vamos resolver exercícios sobre tudo isso, vai ficar tudo mais claro, e depois vocês podem praticar em casa, ok? Então, espero vocês lá. Até a próxima, pessoal.